Quero falar para você sobre esse tema finanças, e começando a dizer que finanças é espiritual. Sabe, queridos, é importante a gente entender que, apesar de eu estar falando de uma parte prática hoje aqui, e eu vou falar de uma forma muito dinâmica e prática sobre como administrar o dinheiro, eu quero começar dizendo para você que finanças é espiritual. Só para você ter uma ideia, finanças é tão espiritual que eu não sei você aqui em Portugal, mas lá em Curitiba eu já fiz o teste na minha igreja, a igreja que eu sou pastor em Curitiba, a comunidade Alcance, né? Desde 2018 a gente assumiu como pastor sênior da Alcance Curitiba, fizemos uma transição com o pastor Luciano, né? Ele ficou sendo o nosso apóstolo, vamos usar assim, e nós como pastor local. E eu percebo algo que todas as pessoas que têm uma resistência em ouvir sobre finanças, principalmente dentro da igreja, normalmente são pessoas que estão presas, normalmente são pessoas que têm dificuldade em lidar com o dinheiro, porque acham que o dinheiro é só algo natural, mas o dinheiro sim é algo espiritual, é tanto espiritual que muitos se fecham o coração na hora de falar sobre esse assunto. Quer um exemplo? Eu já vi isso, e a pesquisa eu fiz na minha igreja, a igreja que eu sou pastor, que eu conheço, a membresia. Estamos num momento aqui de louvor e adoração, como esse agora, com o ministério de louvor maravilhoso. Você está adorando, você vê que o céu está baixinho. Aí vem o momento da oração, aqui o pastor e aí o líder, e vai fazer o momento das ofertas. Olha, vamos entregar agora o nosso dízimo, oferta, a nossa contribuição. Aquele momento parece que aquela mesma pessoa que quase estava sendo arrebatada, indo para o céu, ela se fecha totalmente, como se não fosse um momento espiritual. Eu vejo alguns saindo para ir ao banheiro, alguns aproveitam para responder uma mensagem. Não estou falando de vocês, estou falando da minha igreja, que eu sou pastor em Curitiba, que eu conheço meu povo, e eu olho nessa hora. Alguns saem para ver o carro lá fora, outros saem porque está muito quente ou está muito frio, né? Nossa igreja, as pessoas reclamam que é muito gelado, né? Eu deixo mesmo o ar gelado, lá é no 16, eu falo, deixa 16 graus, né? O pessoal fala, pastor, por que a igreja é tão gelada? Eu falei, porque igreja é que nem uma sala de cirurgia. Já entrou numa sala de cirurgia? É bem gelado, para o médico ficar muito atento ali naquela cirurgia. Então você veio para uma cirurgia, então aqui no nosso culto, então por isso que a igreja é bem gelada, né? Claro que também ela faz você ter atenção naquilo que você está ouvindo. O calor normalmente deixa a gente mais mole, mais sonolento. Então a nossa igreja é bem gelada. Eu vejo que às vezes as pessoas aproveitam aquele momento ali, e aí elas, por estar gelada a igreja, ou quente, enfim, ela dá uma saída, ela vai ver o filho, ela, tipo, eu vou aproveitar esse momento que não tem nada, e não tem nada porque é o momento da oferta, do dízimo, e eu vou fazer alguma coisa importante. Aquilo que você honra, aquilo que você respeita, você atrai para a sua vida. Mas aquilo que você não honra, aquilo que você não respeita, automaticamente você não atrai para a sua vida. No olhar meu, como pastor da igreja, conhecendo o meu rebanho, 80% das pessoas que fazem isso, levantam, vão ao banheiro, pegam o celular para aproveitar e responder uma mensagem, às vezes até vai ver o resultado do jogo, né? O horário é bem o horário do futebol, então vai ver o resultado do futebol ali, enfim, 80% delas estão presas nessa área financeira, não conseguem romper, estão com dívidas, não conseguem entender nunca na cabeça dela sobre dízimo, oferta, contribuição, são críticos com relação ao dinheiro, sempre elas têm uma barreira com relação a isso. Por quê? Porque é espiritual. Então, só para você ter uma ideia, a Bíblia, nós temos na palavra de Deus mais 2084 versículos que fala sobre dinheiro, contribuição, finanças, dízimos e oferta. Isso está no livro do Greg Hill, no livro dele, né, Bens, Riquezas e Dinheiro. Ele coloca que dinheiro é algo espiritual e ele traz esses números. Na palavra de Deus tem mais de 2084 versículos que falam sobre administração, finanças, dízimo, oferta. Nós temos mais ou menos 215 versículos no Novo Testamento que falam sobre fé. Nós temos ali
218 relativo à salvação. A Bíblia fala mais de finanças do que salvação, do que amor. Temos mais ou menos 700 versículos que falam sobre amor. E olha que amor, a palavra é colocada como um dom supremo, mas a Bíblia fala mais sobre mordomia, dinheiro, finanças, do que amor, fé e salvação. Então, quando você começa a olhar essas coisas, você percebe, sim, é tão espiritual que Deus deu muito mais destaque a isso. Das 38 parábolas de Jesus, metade delas, ele fala usando dinheiro como exemplo. Metade das parábolas de Jesus, ele ensina usando o dinheiro como exemplo. Então, é claro que sim, finanças é espiritual. Agora, por que muitas vezes o nosso coração se fecha? E eu entendo você, quando às vezes teu coração se fecha, porque muitas vezes já fomos abusados por isso. Talvez você foi abusado na igreja por isso, né, com relação a finanças. Talvez já foi abusado por fora da igreja também, por alguém com relação a esse assunto. Talvez a criação que você teve com os seus pais. Eu lembro que meus pais, quando a gente tocava no dinheiro, e aí às vezes ia comer alguma coisa, lava a mão, menino, por quê? Porque o dinheiro é sujo, o dinheiro é do diabo, o dinheiro é isso. Eu cresci com isso, realmente na minha casa era desse jeito, que o dinheiro é sujo, o dinheiro é do diabo, o dinheiro é do mal, o dinheiro é... Não, sabe, são crenças que muitas vezes acabam vindo das nossas familiares, e provavelmente você também já em algum momento passou por isso também, e você trouxe aquilo para a sua vida, e aquilo não é uma verdade. Você precisa entender que finanças, ele é espiritual, e mais do que isso, né? Como eu disse também, esse abuso muitas vezes veio porque no passado, talvez nós não víamos igreja falando sobre finanças também. Há muitos anos atrás, talvez você que tem mais 30, 40 anos, né, já de caminhada cristã, você quase não via ninguém falar sobre finanças na igreja. Porém, você vê agora nos últimos tempos, cultos que são, ou pessoas, ou igrejas que só falam sobre finanças. A gente sai de um extremo que não se falava sobre isso, era quase proibido se falar sobre isso, quando ia, né, eu lembro que eu já fui em igrejas assim que, por exemplo, me dá um envelope por gentileza, Davi. Eu já fui em algumas igrejas que na hora do dízimo e da oferta, o pastor, quando ele vai falar, olha irmãos, é o dízimo, é a oferta, mas fica bem tranquilo, se você não quer dizimar, não quer ofertar, olha, não queremos ofender você, ele quase pede perdão para fazer aquele momento, de tão constrangedor que era para ele fazer aquilo. No passado a gente viu isso. Compensação, você vê hoje, nos dias de hoje, pessoas que vão falar sobre dízimo, oferta, finança, que ele quase vai na tua carteira lá, abrir tua carteira para ver quanto você tem dentro para ofertar. São os dois extremos, nenhum e nem o outro nós devemos fazer. Nós precisamos ter o quê? O equilíbrio em todas as coisas. Temos que ter o equilíbrio para entender que é espiritual, que eu preciso fazer a minha parte, que eu preciso abrir o meu coração para isso, eu preciso entender isso. Por quê? Porque se é algo espiritual, se o próprio Deus dá tanta ênfase nisso, se o próprio Jesus usou metade das parábolas dele, ele ensina sobre finanças, eu tenho que parar e olhar. É tão espiritual que o próprio Deus, né, tem um livro que chama Números. Então, assim, talvez você tenha problema com números, Deus não tem, né? Então, queridos, é importante a gente aprender essas coisas, porque prosperidade não é sorte. Algumas pessoas acham que elas tiveram sorte na vida. Outra, olha, fulano teve sorte, ele acertou, fez um bom negócio. Não, fulano teve sorte ali naquilo, porque aproveitou uma boa oportunidade. Fulano teve sorte, ele chegou aqui ainda na Europa, quando o euro era R$2,50, R$3. Agora eu cheguei, é 7 quase. Então, não é sorte, né? Sabe, prosperidade não é sorte, prosperidade é resultado de decisões que nós tomamos. E eu e você precisamos aprender a tomar boas decisões na nossa vida. E a nossa vida, ela é feita de decisões. O que você é hoje, financeiramente, é resultado de uma decisão que você tomou um dia. Boa ou ruim, é uma decisão que você tomou um dia. Por exemplo, se você tomou uma decisão de se organizar financeiramente, se preparar financeiramente, né, ter ali um controle financeiro, você provavelmente está vivendo um bom momento financeiro hoje.
Mas se você não se preparou para isso, as decisões suas foram erradas, fez negócios errados, você investiu em coisas erradas, então as suas decisões foram erradas, o resultado hoje, com certeza ele não é bom. Não é só para finanças, é para tudo. Seu casamento, se hoje tem um casamento saudável, um casamento abençoado, uma família saudável, essa decisão você não tomou ontem ela. A partir hoje eu decidi ser um bom homem, uma boa mulher, um bom filho, e hoje está tudo certo. Então essa decisão já tomou muitos anos atrás. E hoje você está colhendo isso. Então por isso, a nossa vida ela é feita de decisões. E a decisão que você toma hoje, ela vai criar o quê? Um novo futuro. É o que você planeja para daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Você precisa planejar a partir de hoje. E algumas pessoas me perguntam, pastor, eu estou aqui nessa minha introdução, pastor, qual que é o melhor investimento que eu posso fazer na minha vida? O que você me aconselha? É comprar um carro, é uma casa, é investir em ações, é comprar ouro, né? É isso, é aquilo. Eu falo, olha, o maior investimento, né, ou o melhor investimento que você pode fazer na sua vida é uma educação financeira. A educação financeira, ela pode se tornar o maior investimento rentável da sua vida. Não adianta você falar, não, eu vou investir em ações, comprar petróleo, eu vou fazer bolsa de valores, eu vou abrir um negócio que agora está maravilhoso. Não adianta você querer ir atrás do melhor empreendimento, da melhor empresa, o melhor trabalho, se você não tiver uma boa administração financeira. Você vai se perder. Você vai até ganhar dinheiro, mas você vai perder esse dinheiro. Então, a educação financeira, ela é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Qual o melhor investimento? Uma boa educação financeira. Quando você tem uma boa educação financeira, aí sim, claro, você vai ver as possibilidades, as oportunidades para você então colocar o seu dinheiro. Pense que tudo que somos hoje é resultado de uma decisão que tomamos algum dia, né? Tudo na vida é uma questão de decisão, e as nossas decisões criarão um novo futuro. Ontem eu dividi um pouco com vocês aqui sobre mordomia, e é isso que Deus espera de mim e de você, que nós possamos ser bons mordomos de tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, né? Eu falei, mordomo é aquele que é incumbido da direção de algo, né? É um administrador, e ele não é o proprietário. Deus não passou, né, uma procuração para ninguém. O Ageu 2:8 fala, minha prata, meu é ouro, tudo pertence ao Senhor. E tudo que Ele coloca na minha e na sua mão, Ele espera que eu e você sejamos bons mordomos. Estava numa conversa ontem com uma família e um casal, e nós estávamos falando sobre o assunto confiança, e foi interessante porque eu falei aqui na minha palavra, usando, né, a parábola dos talentos, que a confiança ali era sobre dinheiro. Mas eu lembro que nesse café que nós estávamos ontem, a gente estava conversando que a confiança não é só sobre dinheiro. A confiança não é só, ali a parábola é sobre dinheiro. Mas Deus confia uma família para você. Deus confia uma esposa. Deus confia um marido. Deus confia discípulos, a mim, a você. Deus confia a nós uma célula. Deus nos confia um casal. Deus nos confia alguém para a gente evangelizar, abençoar. Deus confia em muitas coisas, um dom, um talento, um chamado, uma habilidade. Deus confia todas essas coisas nas nossas mãos. Agora, se eu não correspondo com essa confiança que Ele coloca sobre a minha vida, Ele não vai me colocar mais. Se eu falho nesse processo, se eu rejeito, não, eu quero escolher o que eu vou fazer. Não funciona assim. Eu preciso fazer aquilo que Deus está pedindo para eu fazer. Eu não faço só o que eu quero, eu faço o que Deus pede para eu fazer. Nem sempre aquilo que eu estou fazendo é o que eu queria fazer, mas é aquilo que Deus pediu para eu fazer. Porque Deus, Ele é o arquiteto perfeito para a nossa vida. Deus é o arquiteto perfeito para a sua vida. Se Ele está pedindo para você fazer algo, vá e faça. Porque Ele tem, né, ali o projeto completo. Nós só temos o olhar do hoje, só o que está ao nosso redor. E eu lembro que eu era ainda muito novo, né, na fé. Eu era recém-convertido e eu me converti numa situação muito estranha. Ontem alguém me perguntou, pastor, como que você converteu, né?
Gente, primeira coisa, eu odiava crente. Pensa um camarada que odiava crente. Sei que talvez você se identifique, né? Fique bem à vontade, né? Porque assim, eu achava que se eu matasse um crente por dia, eu estava fazendo um favor para Deus. Porque eu falava, raça que eu não suporto. Primeiro, eu quebrei, eu fali. Eu trabalhava com confecção e eu tive muitos problemas nessa área, porque eu comprava e vendia no atacado. E muitos meus clientes eram crentes que tinham suas lojas. E foram os principais que não me pagaram. E foi por isso que eu quebrei. Então eu odiava crente por isso. Então tudo que você me falasse, vamos na igreja, não vou. Não quero saber, de jeito nenhum. Né? Até um dia, e aí as coisas se complicaram. Eu quebrei, fali, fiquei devendo. Eu era recém-casado, né, também. Então tinha muitos problemas no meu relacionamento com a minha esposa, Adriana. Somos casados, né, hoje, pela graça de Deus, há 27 anos. Temos 3 filhos. Murilo, de 27 anos, que já é pai, eu sou avô, apesar de ter essa cara de garotinho novinho, já sou avô. O Danilo, de 21 anos, já é formado também, ele se formou recentemente na Oral Roberts, nos Estados Unidos. E o Davi, que me acompanha, que é o mais novo, que tem 15 anos, né, estuda no colégio da Polícia Militar, lá em Curitiba. E eu, recém-casado, né, ali, aqueles conflitos, né, de um relacionamento que se iniciou de uma forma bem conturbada. Nós não éramos crentes ainda, então minha esposa ficou grávida, e aí fomos morar juntos, casamos muito rápido ali, e junto com isso veio os problemas financeiros, que eu acabei quebrando com essa empresa que eu tinha, que vendia confecção. Então, eu odiava crente, não queria saber de crente, estava passando por muitos problemas. E eu tinha uma irmã, ela infelizmente já faleceu, mas a minha irmã falava para mim, olha, tem uma amiga que trabalha comigo, e ela fala de uma pessoa, e ela fala dessa pessoa o seguinte, ela conta que essa pessoa olha para você, e ela fala a sua vida inteirinha. Ela revela tudo que você tem. Aí eu pensava, eu não conhecia, né, palavra de sabedoria, profeta, eu não conhecia nada disso. Eu conhecia onde eu ia em centro espírita, eu ia em centro de macumba, eu ia nesses lugares para tentar, assim, ver se resolvia meu problema. Porque, é claro, estou passando uma situação financeira, tudo que você me falasse que resolvia rápido é o que eu queria, né? Vamos lá em tal lugar que lá tem uma pessoa. Aí eu ia, chegava lá, frustração. Agora vai em tal outro lugar, chegava lá, outra frustração. Então tudo que você falasse para mim resolver o meu problema, eu ia, menos com crente. Crente, estou fora. Na igreja também não quero, né? E a minha irmã falava daquela pessoa, falava, bom, mas quanto ele cobra para fazer uma consulta lá, né? Perguntava para ela. Ela falou, não, eu vou perguntar para minha amiga. Aí a amiga devolveu, olha, ele não cobra para fazer consulta. Eu falei, se não cobra não é bom, porque os bons é aquele que cobram, né? Eu falei, então não vou. Mas a situação foi piorando, e aí aconteceu um fato muito tenebroso na minha casa. Nessa situação das dívidas, eu fiquei devendo para 3 agiotas, e eles entraram um dia na minha casa, e me desaforaram, e me humilharam na frente da minha mãe. O Murilo, meu filho, era bem novinho, e assim, né, não tinha, talvez ali alguns meses só, e me entrou um ódio no coração, eu falei, eu vou matar eles, eu vou acabar com a vida deles, depois eu acabo com a minha vida também. E naquela semana, naquela ira, né, no coração, pensando em fazer o mal para eles, eu vou comprar uma arma, mas eu falei, bom, eu fiquei com medo de comprar uma arma, falei, acho que então eu vou atropelar eles, eu vou fazer alguma coisa, eu queria fazer uma maldade, sinceramente eu queria fazer uma maldade contra eles. E até que um dia, e a minha irmã viu que eu estava muito agitado, ela falou, olha, por que você tem? Eu falei, não, eu estou mal essa semana, enfim. Aí ela falou assim, olha, vamos lá conversar com aquele homem. E aí eu falei assim, olha, eu não quero ir. Mas tanto a minha irmã insistiu, eu falei, então tá, ok, marca com ele que a gente vai lá. E foi eu, a minha irmã e essa amiga que tinha que levar a gente no lugar. E nós fomos. Longe da minha casa, eu moro em Curitiba, o lugar era em São José dos Pinhais, numa vila bem simples, um lugar bem simples. E quando eu cheguei naquele lugar, eu tomei um susto. Primeiro, né, a casa era uma casa assim, de material, tijolo, mas sem terminar. Uma casa simples. Fiquei olhando, falei, está muito estranho esse lugar aqui. Eu falei, mas talvez aqui deve ser que nem o Rio de Janeiro, lá, que você que é do Rio. Você vê um barraquinho, mas atrás tem aquela mansão, piscina, tem tudo lá, né? No morro é assim, um dia que você for no morro, você vai ver. Tem mais carioca aqui, além do Júnior, não? Tem os cariocas que sabem o que eu estou falando.
Já subiram o morro, os carioca aí, já viram isso aí lá, né? Você chega a um barraquinho, mas atrás, né? Mas é claro que ali é do dono do morro, né? É do dono do morro, né? Aquilo ali tem piscina, é um spa. Eu pensei, deve ser mais ou menos assim aqui. Mas eu entrei, veio um casal, olá, tudo bem? Recebeu a gente e tal. A mão dele, aquela mão grossa, assim, de quem trabalha em obra, assim, mexia com cimento, aquela mão de pedreiro, assim, sabe? Estranho. Falei, mas está meio estranho isso aqui. Mas ok, começamos a conversar, né? Sentei ali no sofá, aquela casinha bem simples. Sentei no sofá, sabe aquele sofazinho que você sente a ripa nas costas, assim? Você fala, rapaz, o negócio está muito estranho. Fiquei olhando, tinha uma salinha assim, eu falei, ele deve me chamar naquela salinha. Ali ele deve acender uma pólvora, queimar um charuto, fazer alguma coisa, né? Porque o que eu procurava na época era isso. Então, entenda que a minha cabeça é o que eu estava procurando. Mas a gente começa a conversar ali, aí de repente, eu perguntei para ele, o que o senhor faz? Né? Ele falou para mim assim, eu sou um diácono da igreja do Evangelho Quadrangular. E pensa no desânimo que me deu, irmãos. Eu falei, não dá. O que é isso? Nem sei o que é. Que diacho que é isso aí? Diacho? Não é diacho, é diácono, né? Aí eu cutuquei minha irmã, falei assim, vamos embora, caímos numa fria, você me traz na casa desses crentes, eu falei para você, eu não quero essas pragas no meu pé, né? E aí, ele ali e tal, pegou um cafezinho, aceita o cafezinho, enquanto ele foi buscar o cafezinho lá, que eu falei para minha irmã, falei, vamos embora, me colocou numa fria, eu falei que eu não quero papo com esses crentes, trouxe o café, irmãos, o café tinha 5F, já tomou café com 5F? Frio, fraco, com formiga no fundo, então assim, era tudo que tinha lá naquele, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? E aí falei para ela, vamos embora. Aí ela, não, mas vamos esperar, é falta de educação. Eu falei, não, vamos embora. E levantei mesmo para ir embora. Ele trouxe aquele cafezinho lá, com 5F, né? Tomei o 5F e levantei, olha, obrigado, prazer conhecer o senhor, Deus abençoe, tal. E estou saindo, né? A gente não quer crente, a gente, né? Mas a gente fala sempre Deus abençoe. Você já viu? Até o ateu fala Deus abençoe. Ele não acredita em Deus, mas ele fala Deus abençoe, né? Aí, estou saindo, né? Vamos sair. Aí ele falou, posso fazer uma oração por vocês? Na saída? Falei, bom, vai ser muito sem educação eu falar que não, né? Falei, já que estamos aqui, né? Perdi minha viagem. Saí da minha casa para vir aqui. Caí na casa de um crente. Sofá ruim para sentar, café ruim. Perdi minha gasolina. Falei, já que estou aqui. Meu pai sempre falava, nunca rejeite oração. Falei, ok. Ele falou, daí eu falei, então pode orar. Falei, começa pela minha irmã. Ok. Aí ele começou a orar por ela. De repente minha irmã começou, ai, tá queimando, ai. Começou a gritar e pum, caiu. Caiu, começou a rodar no chão e eu, meu Deus, que é isso? Comecei a ficar assustado e com medo. E ela começou a gritar e rodava, ai, tá queimando. Eu cutucava a amiga dela, falava assim, olha, chama o SEAT, o SAMU, chama a ambulância, tem que levar, está queimando, alguma coisa está acontecendo com ela, e ela ali rodando. Irmão, eu nunca tinha visto aquilo, a não ser no Fala Que Eu Te Escuto, que passa meia-noite. Já assistiu, né? Na Universal, você já assistiu, na meia-noite tem isso lá no Brasil, Fala Que Eu Te Escuto, lá tinha os desencapetamento lá, e eu vi aquilo lá acontecendo, aí eu vi com ela ali, aí ela gritando e tal, e eu com medo, eu nunca tinha visto aquilo, gente. E aí, terminou de orar por ela, foi se acalmando, aí ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, eu fiquei mais medo ainda, né? Dei 2 passos para trás, né? Aí ele falou, agora eu vou orar por você. Olhei para ele e falei, se o senhor pudesse não queimar, eu ia agradecer, né? E aí eu sei que você quer saber, pastor, se a tua irmã estava assim, imagine como é que estava você. Eu estava mais feio que ela. Mas eu falo que o meu processo de desencapetamento foi assim, cada vez que eu ia para a igreja eu deixava 2. Sai em 2 em 2 para não dar tumulto, sabe? Para não causar um tumulto, saía em 2 em 2. Cada ida minha eu deixava 2. E aquele homem começou a orar por mim. Primeiro ele começou a falar do meu passado. Tudo que eu tinha feito de errado. Falava assim,
É claro, minha irmã contou para a amiga contou para ele, tudo combinado. E a minha irmã, só não sei por que está queimando ainda aí. Gritando lá ainda lá. Falei, tá falando aí, já está tudo combinado. De repente aquele cara começou a falar coisas que só eu sabia. Só eu sabia. Aí eu comecei a ficar assustado. Paulo fala sobre segredos do coração. Foi isso que ele começou a revelar ali. Coisa que só eu sabia. E aí aquele homem começou a falar do presente e do futuro. Eu estava quebrado, endividado. Minha mulher já estava com a mala pronta para ir embora de casa. Aliás, ela arrumava a mala toda semana para ir embora. Não sei porque eu era um homem tão bom, né? Contei ontem. A Betânia, né? A Betânia, no começo da conversa, ficou me odiando. No final até ela me perdoou, né? Brincadeiras à parte. Mas eu comecei a contar ontem um pouco da minha história para eles ali, antes da minha conversão. E aquele homem começou a orar para mim e falou assim, olha, falou do passado, aí falou do presente, coisas que só eu sabia, ninguém sabia, nem minha mulher sabia, ninguém sabia, nem minha irmã, ninguém. Aí ele começou a falar do futuro. Eu olho para você, eu vejo você um homem muito próspero. Eu olho para você e eu vejo você entrando nas concessionárias de carro, escolhendo, eu compro esse carro ou aquele carro. Eu falei, está delirando. Eu só tenho um carro, está aí fora, está com busca e apreensão ainda. Tinha uma Ipanema. Uma Ipanema estava para o lado de fora. E quando eu cheguei, eu deixei ela meio de lado, assim, escondendo a placa. Porque era assim que a gente fazia porque ele estava para fugir do oficial de justiça. Estava com busca e apreensão. Disse que eu ia entrar em concessionário, escolher o carro que eu queria. Eu olho você, eu vejo você um grande homem de Deus. Falei, homem de Deus, a minha mulher está com a mala pronta para ir embora de casa. Eu olho para você, eu vejo você um homem muito próspero, um empresário muito bem sucedido, um grande homem de Deus, pregando para multidões, viajando o mundo pregando a palavra de Deus. Eu falava, viajando o mundo, eu nunca saí do sítio cercado, né? Como é que eu vou viajar o mundo? Isso é impossível, né? E aquele homem começou a falar, olha, eu olho para você e eu vejo você com tantas casas, você escolhendo a casa que você vai morar. Eu escolho, moro nessa, ou moro naquela outra. Aí ele parou e falou assim, não é só no Brasil, inclusive fora do Brasil. Irmãos, tudo que eu queria naquele momento era pagar a conta de água e luz em dia. Era a minha situação naquele momento. Se eu conseguisse pagar a minha conta de água e luz em dia, eu já estava bem demais. Aí o cara começou a falar que eu ia prosperar, enfim. Aquele homem no dia, ele revelou meu passado, meu presente e meu futuro. Coisas que 27 anos depois, eu ainda estou vivendo. E coisas que eu ainda vou viver, profetizou naquele dia sobre a minha vida, sobre a nossa igreja, sobre alcance, sobre a multidão que a gente ia estar pregando, né? Hoje a nossa igreja em Curitiba, normalmente nos domingos ali temos de 7 a 8 mil pessoas presencialmente, fora o que é online, fora os outros finais de semana. E o que aconteceu? Aquele homem entregou aquela palavra para mim, ali, eu fui embora completamente atordoado. No outro dia ele me convidou, olha, venha na igreja e tal, era uma igreja do Evangelho Quadrangular, eu fui, lá tinha aquelas campanhas da quebra de muralha, quebra de maldição, quebra disso, como eu estava quebrado inteiro, eu participava de todas, né? Era segunda, terça, quarta, quinta, cada campanha que tinha eu estava dentro. O que é a campanha agora? Quebra da muralha de não sei o que, estou dentro. E essa é quebra de não sei o que, estou dentro também. Então, eu comecei para a igreja todo dia, foram 3 meses assim, né, que eu me entreguei totalmente a Deus ali, a igreja, e comecei a ter experiências maravilhosas. 3 meses depois, a minha esposa, não acreditando que eu estava indo na igreja, pensa, 3 meses depois eu estava indo na igreja, falando para ela, onde você está indo? Estou indo na igreja. Fui para uma igreja, contei a história para ela, ela não acreditou inicialmente. Todos os dias eu saía, né, esse período eu estava desempregado, então eu ia todo dia para a igreja, literalmente mesmo, até no culto das irmãs, quinta-feira à tarde, aquelas do coque eu ia lá, e, né, para ser revelado, porque pensa num povo que orava, jejuava, era aquele povo assim, era pouca instrução bíblica, era um povo muito simples, mas era um povo que tinha um amor naquela gente, que era algo sobrenatural. Eu nunca fui tão amado na minha vida, até aquele momento, né, quando eu conheci aquelas pessoas, era um povo muito simples, mas que orava muito. Então, até na reunião das mulheres, quinta-feira, eu ia para ser revelado ali, sempre tinha uma palavra ali que Deus me entregava. Ok, 3 meses depois, a minha esposa um dia falou, olha, quero ver se você está indo na igreja mesmo. Arrumou o Murilo, nosso filho, pequeno, bebê ainda, e foi comigo na igreja. Chegou,
Foi a primeira vez que ela entrou na igreja, primeiro culto dela. Ela veio à frente, eu vim com ela, acompanhando ela. Eu já tinha aceitado a Jesus, mas ela veio à frente. Eu fui abraçado junto com ela, na frente. Ela começou a chorar, confessou Jesus. O pastor começou a orar por ela. Ela foi batizada com o Espírito Santo. No primeiro dia que a minha esposa foi na igreja, ela foi batizada com o Espírito Santo. E ali começou uma grande revolução já na nossa vida. E fomos para casa, enfim, né? Seguimos a nossa caminhada. Porém, eu continuava quebrado, nada tinha mudado. Recebi aquela palavra. Pastor, o que mudou? Mudou para pior. Porque o que já estava ruim parece que ficou pior depois daquela palavra. Sabe por quê? Porque isso é o nosso problema. Você acha que você recebe uma palavra hoje, amanhã já está tudo diferente. Você esquece só que como eu disse, hoje você é resultado de uma decisão que você tomou lá atrás, e que hoje eu e você estamos colhendo aquilo que plantamos no passado. Por isso que a nossa vida está ruim hoje. Só que daí a gente acha que hoje toma uma decisão, ou recebe uma palavra profética, que amanhã tudo muda. Não, primeiro vai ter, aliado à palavra, tem que mudar a nossa atitude. Então, as coisas não mudaram, mas eu estava lá, passou uns dias, eu estava sentado num culto, e essa igreja era de muita oração. Então, cada vez que você fosse orar, tinha que orar de joelho, né? Então eu lembro que chegou na hora da oferta, a pastora foi ministrar uma palavra de oferta, e ela sempre, né, falava de Malaquias 3:10. Toda vez que ela ia falar sobre oferta, ela falava sobre Malaquias, e ela começou a falar sobre o texto. Eu lembro que eu estava assim, era uma igreja de madeira, e eu estava no penúltimo banco, sentado. Eu dobrei meu joelho para começar a orar. Eu fiz uma oração: Deus, eu não tenho dinheiro, mas eu gostaria de abençoar esse povo, eu gostaria de fazer alguma coisa, eu gostaria de abençoar os missionários. Deus, eu comecei a fazer aquela oração ali, falando: Senhor, me abençoa, coloca dinheiro sobre a minha vida, né? Senhor, essas palavras que eu recebi, olha quanta coisa eu recebi, quantas coisas eu estou ouvindo. Nos últimos meses, eu tinha poucos meses de conversão, quantas palavras eu ouvi, mas nada mudou, nada aconteceu ainda, minha vida continua tudo igual. Deus, né, abençoa a minha vida. Enquanto eu estou ali fazendo aquela oração, eu ouvi uma voz clara, como eu estou falando com você hoje: eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. E eu tomei um susto. Eu olhei para o lado, pensei assim: será que foi a minha esposa que falou alguma coisa? Alguém falou? Na hora já me veio, não. Os crentes sempre falavam: Deus falou comigo, Deus falou comigo. Na hora eu já entendi que era Deus falando comigo. E aí, naquele momento, quando eu senti que era Deus falando comigo, passou um filme na minha cabeça. No filme, o ator principal era eu. E Deus começou a me mostrar todas as coisas erradas que eu havia feito ao longo da minha vida, por ser um mau mordomo com o dinheiro. Todo o dinheiro que eu havia ganho, que eu havia gasto em jogo, em prostituição, negócios errados, sem consultar a esposa, sem falar com ela. Todo o dinheiro que Deus já tinha colocado na minha mão, mas eu tinha sido um mau mordomo. Então eu estou pedindo algo para Deus, e Ele disse: eu não posso fazer isso por você. E eu vi aquele filme, das coisas erradas que eu havia feito. Eu não consultava a minha esposa para fazer as coisas. Eu lembro que um dia eu falei para ela assim: estou querendo comprar um carro. Ah, que carro? Um carro assim, um Tempra, assim, assado, tal. Daí ela: vamos esperar um pouco, tal. No outro dia eu cheguei com o carro. Ela falou: mas você falou ontem para mim que você estava pensando. Eu falei: mas quando eu falei para você que eu estava pensando, eu já tinha comprado. Mas você não me consultou, você não falou comigo. Não gostei desse carro, acho que vai dar ruim esse carro. Ah, irmãos, você sabe, né? Quando a mulher fala que vai dar ruim, dá ruim mesmo. E deu ruim mesmo, quebrou o motor do carro, desgraceira aconteceu. Eu não consultava a minha esposa, eu achava que eu não tinha que dividir nada com ela. Eu fui criado dessa forma. Meu pai era um homem extremamente duro. Meu pai simplesmente falava assim: é isso, pronto, e acabou. Eu fui criado dessa forma. Então para mim também era dessa forma. Porque eu vou perguntar para minha esposa: eu vou comprar um carro? Eu vou lá, compro e pronto. Eu faço o que eu quero. Então, Deus começou a me mostrar tudo aquilo, naquela hora, aquele filme. Como eu disse, o ator principal era eu. Eu chorei o culto todo. Eu lembro que a minha esposa me cutucou e falou assim: amor, vamos. Daí eu falei: aonde? Ela: vamos embora, já acabou o culto. Eu dobrei meu joelho na hora da oferta.
para orar, para falar com Deus. A hora que ela bateu em mim, já havia acabado o culto. E olha que os cultos lá não era culto de 35, 40 minutos, não. Porque era culto reteté, era 2 horas só do Labaxéia lá, né? Do terra, aviãozinho para cá, aviãozinho para lá, era só manto, né? Você chegava lá, era assim, né? Manto, ei, e aí aquele, sabe aqueles profetas, ei, assim, tá. Era daquele jeito que eles chegavam, né? Eu não estou, por favor, entendam, mas era um povo assim maravilhoso. E olha, eram homens e mulheres de Deus. Eu nunca vi outra manifestação tão grande na minha vida, com tantas pessoas como naquele lugar que eu nasci, naquela igreja do Evangelho Quadrangular. E aí eu estou ali, ela falou, vamos embora. Aí ela olhou para mim e falou assim, nossa, você não sabia que a palavra da pastora tinha falado tanto com você hoje? Eu falei, não foi a palavra. Eu falei, Deus falou comigo. Aí eu falei para ela, me dá um tempo, deixa eu me recuperar. Eu lembro que eu peguei um lenço, enxuguei minhas lágrimas ali, porque eu fiquei assim, de ouvir aquela palavra, eu não posso fazer isso por você. Mas eu limpei os meus olhos ali, dobrei meu joelho. E eu fiz uma segunda oração. Eu falei, Senhor, eu reconheço que eu fiz tudo isso. Eu não vou negar. Eu fiz tudo isso, eu fui um mau mordomo. Eu não te honrei, eu não honrei minha esposa, eu não honrei meus pais. Tudo que você colocou na minha mão, realmente eu coloquei a perder. Mas tem misericórdia de mim. Tem misericórdia na minha vida. E me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Eu comecei a orar. E eu confesso para vocês que enquanto eu orava, me dá mais uma chance, eu tinha certeza que eu ia ouvir aquela voz novamente. Tinha certeza. Ou no mínimo eu tinha certeza que um daqueles profetas do terra, né, ia vir ali, me dar um tapa nas costas, né? Vaso, levanta, fica em pé, que quero falar contigo, né? Que era assim que eles profetizavam. Nada. Eu lembro que eu olhei assim do lado. Aquele dia eles até desviavam, as profetas, as varoas, vinha para cá, outro para lá. Eu confesso que eu fiquei esperando uma palavra ali, Miguel, num daqueles homens de Deus, ou do próprio Deus, e eu não ouvi nada. Mas eu levantei daquele lugar, e eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, eu nunca mais vou ser o mesmo. Eu queria ouvir, mas eu não ouvi. Mas eu tomei uma decisão, eu nunca mais vou ser o mesmo. Eu nunca mais vou passar vergonha, eu nunca mais vou ficar devendo, eu vou aprender. E eu fui atrás, eu comecei a estudar, eu comecei a ler livros, eu comecei a me aperfeiçoar, e e 27 anos depois, eu posso dizer para você, isso já aconteceu há muitos anos, mas há muitos anos eu posso dizer para você, Deus me deu mais uma chance. Porque Ele está sempre pronto a nos dar mais uma chance, para mim e para você. Agora, primeiro Ele quer ver a nossa correspondência. Quantas chances Ele já deu para você? Se Deus tivesse falado para mim aquele dia assim, eu te dou mais uma chance, provavelmente eu tinha saído daquele lugar e tinha continuado com a vida do mesmo jeito. Mas por não ouvir, aquele dia, eu saí, e dentro de mim, eu falei, eu preciso mudar. Então foi quando eu comecei a me aperfeiçoar, a aprender sobre finanças, porque há uma grande diferença, sabe, querido, entre você ganhar dinheiro e saber você administrar o dinheiro. Muitas pessoas sabem ganhar dinheiro, talvez você possa ser uma pessoa até muito boa nisso, em ganhar dinheiro, mas você não sabe administrar o dinheiro, e isso é algo que acontece normalmente com muitas pessoas. Talvez aqui tenham pessoas, põe esse slide para mim, por gentileza, lá, muitas pessoas que talvez, há uma grande diferença entre ganhar dinheiro e saber lidar com o dinheiro. Às vezes as pessoas, talvez você até possa ser uma dessas, que sabe ganhar dinheiro. Talvez você tenha oportunidades, caem sobre a sua vida. Mas você sabe lidar com o dinheiro, sabe administrar o dinheiro? Porque são coisas completamente diferentes. Aliás, o difícil até não é ganhar, o mais difícil é administrar. Por quê? Primeiro, como brasileiros, eu sei que a maioria são brasileiros aqui,
a gente é muito desbravador. A gente vê oportunidade em muitos lugares. Eu lembro, eu estava um dia, muitos anos atrás, estava em New Orleans, ministrando lá nos Estados Unidos. E era, na pastor que eu estava com ele falou, olha, eu preciso ir do consulado hoje, porque eles estão renovando o passaporte de todos os brasileiros. Então, enfim, tinha uma ação lá. E aí eu falei, fui com ele, e tinha uma fila lá assim enorme, de umas 200 pessoas, e de repente começou a chover. Mas estava um sol, e de repente começou a chover. 5 minutos depois, já começou os brasileiros, guarda-chuva, guarda-chuva, capa de chuva, capa de chuva. Eu falei, gente, vocês são bons demais. Como é que vocês sabiam que ia chover? Não, a gente não sabe, quem tem no carro. Enfim, o brasileiro é isso mesmo, a gente é dessa forma. Vai atrás mesmo, não desiste nunca. Agora, a questão não é saber ganhar, é saber administrar. Não adianta você ganhar 1.000, 5.000, 10.000, 1 milhão, 10 milhões, como eu falei ontem, 1,5 milhão, não saber administrar. Vai se perder. Então, precisamos aprender a administrar o dinheiro. Para isso, você precisa ter um planejamento financeiro. Sem planejamento financeiro, você não vai conseguir aprender a administrar. Então, vamos lá. Tem um orçamento. Partindo para a prática aqui, tem um orçamento. O que é um orçamento? É quanto você ganha e o quanto você gasta. Quanto você ganha e quanto você gasta. E aí, por favor, o pastor Sandro não vai olhar para trás agora, nem a pastora Leslie, e não é para expor você. Mas eu só quero fazer uma pergunta. Eu gosto de fazer essa pesquisa quando eu ensino sobre finanças. E seja bem sincero. Quantos que estão aqui, quantas famílias, casais, que você realmente tem um orçamento financeiro? Você sabe quanto ganha, você sabe quanto gasta, no papel, não na cabeça. Você falar para mim que é na cabeça, eu vou falar, não sabe. Você não tem o valor que você gasta na padaria, no pastel, no cachorro-quente, essas coisas a gente não coloca no orçamento. Então, quem aqui tem realmente um orçamento financeiro, no papel escrito, quanto ganha, quanto gasta, levanta a mão. Espera aí, levanta aí para mim. Não, um só para a família, só para mim. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Não passa em nenhum lugar, com exceção da nossa igreja local em Curitiba, porque também a gente acaba ensinando bastante sobre isso, que a gente vê 50%, talvez, um pouco mais do que isso. Não passa de 30%, normalmente, as igrejas onde eu ensino. Aliás, tem igreja que é 5% daquele público que está ali, que tem um orçamento financeiro. 10% é um número muito pequeno. Por quê? Não fomos educados. Não fomos ensinados a isso. Por isso que um seminário, nesse que eu quero conversar com você hoje e amanhã, é sobre educação financeira. Porque se você não sabe o quanto você ganha, não sabe o quanto você gasta, é claro que em algum momento você vai entrar no vermelho. É claro que em algum momento você vai buscar o cheque especial, o empréstimo. É claro que em algum momento você vai se endividar, vai buscar dinheiro em outro lugar. Então, primeira coisa, tenha um orçamento. Por quê? Quando você tem um orçamento, aí você sabe o quanto você ganha e o quanto você gasta. Olhando esse orçamento, aí você vai dizer assim, bom, realmente, eu tenho X de ganho, mas eu estou gastando mais. O que eu vou fazer? Preciso começar a cortar gastos. Não tem outra forma. Como que você ajusta teu orçamento? Cortando gastos. Talvez você vá olhar no teu orçamento, a casa que você tem, que você mora, talvez você vai ter que baixar teu padrão. O carro que você tem, talvez você tenha que baixar teu padrão. Talvez você vai ter que mudar ali teu estilo de vida. Você talvez, e uma das coisas que realmente a gente, e eu olho isso em todo lugar, é um grande vilão nosso, é o orçamento de você acabar comendo fora, a saidinha pós-culto, é o lanchinho, é o cachorro-quente, é a pizza, é o pastel, é a padaria, é o pastelzinho de nata. Vamos ali, não, mas é só 7 euros, é só 5, é só 12, é pequena, coisa pouca. Não é pouco, porque ao final do mês aquilo dá um grande valor. Então, eu lembro que quando eu precisei, e aí hoje você tem planilha no Excel, você der um Google aí, planilha de finanças, você vai dar 1 milhão de planilha para você administrar. Arruma mais alguns envelopes para mim, Davi, por favor, e mais uns 6, 7 envelopes aí, por gentileza. Eu lembro que
eu também não tinha muita habilidade com questão a isso de saber administrar bem as finanças. Então, o que eu fiz? Eu usei um modelo que inclusive foi fundamental para mim. Naquela época nós não tínhamos, né, cartão de crédito como hoje, enfim, usávamos muito cheque. Eu usei o modelo dos envelopes. Imagine que aqui são vários envelopes, né? Que nós temos. Eu pegava o modelo dos envelopes. Esse aqui é o modelo infalível, milenar. O que você faz? Recebeu o seu dinheiro, 800, 1.000, 2.000, 3.000, enfim, não sei quanto você ganha. Primeira coisa, você separa seu dízimo. Você aprendeu ontem. Primeira coisa, envelope do dízimo. Ok. Segundo envelope, é do meu aluguel. Terceiro envelope, sei lá, condomínio, água, luz, enfim, telefone, o que for. Outro envelope, escola, não sei se a escola é pública aqui ou é particular. É pública, então que vocês não têm esse gasto. Mas vamos lá, você coloca ao seguro-saúde, alguma coisa assim. Você vai colocando dentro do envelope o seu mercado. Ok, isso aqui, ó, eu vou colocar no mercado. Quanto eu vou gastar no mercado? 100 euros, 150? Se é semanal, se é mensal, aí conforme você vai, coloca ali. Só que aí você vai, em algum momento vai olhar e vai falar assim, acabou o dinheiro? Eu estou com tudo isso aqui de envelope ainda? E aí? É nessa hora que você vai ter que voltar para esses aqui e vai dizer, aqui tem envelope que é importante, não posso. Então você vai ter que voltar aqui no envelope. Esse aqui você não pode mexer. Depois eu quero passar um testemunho para vocês aqui de alguém que é lá da nossa igreja de Curitiba, o Sandro Alés até conhece ele, talvez alguns irmãos vão lembrar deles lá, que eram de Curitiba, e que passou por um momento de dívida bem conturbado, mas mesmo com dívida, e aí vem a pergunta, pastor, né? Amanhã, se der tempo, quero responder algumas perguntas. Estou com dívida, devo dizimar? Sim ou não? Sim. Por quê? Você estanca daqui para frente o devorador sobre a sua vida. E esse casal conseguiu viver um milagre extraordinário sobre a vida deles, porque continuaram, mesmo com dívidas, continuaram dizimando. Então, a primeira coisa, está com dívida, não pare de dizimar. O dízimo repreende devorador, vou falar sobre isso uma frente. Ok, a minha casa, bom, eu gasto tanto com a casa. Eu quero ficar nessa casa, então eu vou ter que cortar de algum outro lado aqui. Não, talvez eu tenha que mudar para uma casa mais barata. Talvez eu vou ter que mudar, cortar aqui o quanto eu gasto de condomínio. Enfim, eu não sei o que você vai ter que cortar, mas alguma coisa você vai ter que mexer. Se isso aqui é prioridade. Se não, vai ter que cortar todas essas coisas aqui. E aí, meus amigos, eu sei, dói, porque eu passei por isso. Eu tive que tirar na época meus filhos da escola particular, eu tinha 2 carros, eu tive que vender os 2 carros, fiquei 1 ano usando o transporte coletivo. Estou falando dentro da minha realidade, cada um agora você encaixa dentro da tua realidade. Pastor, que não tem onde? Então, você está entendendo, você vai ter que encaixar dentro da tua realidade. Eu fiquei 1 ano usando transporte coletivo, ônibus, tinha 2 carros, de repente não tem nenhum mais. Por quê? Eu vi que a parcela do carro, seguro, manutenção, IPVA, licenciamento, todas as coisas que tinha no Brasil, não dava para eu ter carro. Sócio do clube A, sócio do clube, cortei fora. Internet, não sei o quê, baixei o padrão. Sabe por quê? Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você olha o teu orçamento, você fala assim, eu preciso no ano ganhar mais, 2.000 euros no ano, me ajudaria. Como é que você vai fazer ganhar 2.000 euros a mais no ano? Às vezes cortando coisas pequenas do teu orçamento mensal. 10 euros de uma conta, ao final do ano, dá 120. 20 euros de uma outra conta, seja de energia, seja de um aluguel, 100 euros de um aluguel, ao final do ano, dá 1.200 euros. Então, nunca faça conta só mensal, porque às vezes você olha mensal, aquele corte, ele é pequeno. Não vai mudar nada, vai mudar muito, porque ele é um corte pequeno para aquele mês, mas quando você joga isso durante o ano todo, multiplica por 12, você vai ver que realmente é um valor bem expressivo e que isso vai lhe ajudar a você a pagar
aquela dívida, cumprir aquele compromisso. Então, entenda, quando você fez o teu orçamento, ok, você sabe quanto você ganha, você sabe agora o quanto você gasta. Você vai ter que, teu salário, ou tua pensão, enfim, tua receita, se você não arrumar nenhum outro trabalho, for continuar aquela, você vai ter que cortar as despesas aqui. Não tem como você dar um salto se você não der uma agachadinha. Mas a agachadinha dói. Dói. Porque se sente humilhado. Mas e fulano? A gente vem a comparação. E ciclano? E isso? Se você for comparar, não vai dar certo. Quer uma outra coisa para você ajustar teu orçamento? Faça uma lista de necessidade e prioridades. Tudo é necessidade, mas nem tudo é prioridade. Necessidades e prioridades são coisas completamente diferentes. Acho que tem uma tabelinha aí de necessidade e prioridade. Então, isso, olha aí, ó. Vou dar aqui uma receita para você que ela é maravilhosa. E eu faço isso, né, pelo menos 2 vezes ao ano. Pego aqui, num lado, uma folha, risco no meio, e eu escrevo necessidades. E do outro lado eu coloco o quê? As prioridades. Então vamos lá. Imagina que aqui nós somos uma grande família, ok? Nós somos uma família. Até você fala assim, pastor, quem que deve participar dessa reunião? Eu falo sempre assim, ó, chama a esposa, claro, um casal, tem que estar junto, e os filhos. Que idade? Se eles entenderem sobre dinheiro. Sabe que ele já sabe sobre dinheiro, quanto que é, ali, sei lá, já está começando a entender o que é dinheiro, traz para essa conversa também. Comece já a educar financeiramente. Os meus 3 filhos, desde pequeno, eles tinham um livro caixa. Murilo, Danilo e Davi, os 3 livro caixa. Eles anotavam lá. E eu dava uma mesada para eles, enfim, eles tinham que cumprir algumas tarefas para ganhar o bônus deles. Eu falava para eles o seguinte: se vocês trouxerem tudo anotado que vocês gastam durante o mês, ao final do mês eu dou um bônus para vocês. Por quê? Para ensinar eles exatamente sobre isso. Não é à toa que hoje eu tenho um filho formado em economia que começou a economia ali, com 10 anos fazendo o livro caixa. Eu não me metia no que ele gastava o dinheiro dele, como até hoje, Davi, eu não me meto no que ele gasta com o que ele quer. Só que de vez em quando, pai, eu queria comprar tal coisa. Eu falo, pois é, olha lá na tua lista lá dos teus gastos lá, quanta besteira você comprou ao longo do tempo. Se você tivesse não gastado o dinheiro, você poderia ter esse dinheiro agora para comprar. Me empresta, pai? Não. Espera, você vai ter teu bônus para frente, você junta para você comprar o que você quer. Então, vamos pensar que nós somos uma grande família aqui, amém? Vamos falar das nossas necessidades. Necessidades aqui não tem a ver com orçamento. Você tem teu orçamento lá. O que é o orçamento? Aluguel, água, luz, telefone, comida, mercado, olha lá, ok. Ali, você já tem teu orçamento. Necessidade, vou dar um exemplo. O que é a nossa necessidade? Comprar um sofá novo. Comprar um sofá, porque está que nem o do irmão lá. Está só carripinha nas costas aqui. Fala uma outra necessidade da nossa casa. O que está precisando em casa aí? Ou para a família, uma viagem. Vocês não têm necessidade, gente? Vocês têm tudo? Uma necessidade, irmãs, aproveita nessa hora aí. Sabe aquela indireta que você precisa dar para o marido? Aproveita agora. Grita aí para mim. Qual que é a necessidade aí? Oi? Eu não ouvi, alguém repete. Jogo de toalha, ok? Vamos lá, jogo de toalha, boa. A primeira coisa foi o sofá, jogo de toalha. Qual mais? Ar-condicionado, necessidade, ok. Ó, deixa eu falar uma coisa, isso aqui vale para casa, mas vale para a sua empresa, vale para a igreja aqui também, vale para os seus negócios. Não é só para casa. Quais são as necessidades lá? O que mais? Oi? Pintar a casa, ok. Pintar a casa, mais uma, qual que é a outra aí? Já foi, está lá o ar-condicionado. Hã? Trocar o pneu do carro, necessidade, boa. Qual que é outra necessidade aí? Hã? Máquina de lavar louça, boa. Máquina, necessidade, está aqui. Hã? Carta de condução, necessidade, muita necessidade. Vamos lá, bora aqui. Gente, tudo é necessidade. O que mais?
Ah? Fralda, necessidade, ok, beleza. Comprar a camisa do esporte, não é do Braga, de quem que é aí? Flamengo, camisa de quem? Do Flamengo, alguma camisa do Flamengo. Ah, uma necessidade, ué. Ninguém julgou a necessidade de ninguém. Então, assim, nós somos uma família, gente. O que é prioridade para você, às vezes não é para mim. Então, nós somos uma família, ok? Camisa do Flamengo. Do Pedro ainda, crente. Tá, que mais? Viajar para o Brasil. Necessidade. Mais uma aí, para nós fechar aqui o primeiro semestre da nossa família. Oi? Casamento da filha. Ô, irmã. Ótima necessidade. E depois nós temos que conversar sobre esse assunto mais à frente aqui. Ainda nós vamos falar sobre o casamento da filha. Ok. Beleza, gente. Está aqui as nossas necessidades. E agora? Você sabe quanto você ganha. Você sabe quanto você gasta. Você tem essa lista de necessidade. Ah, tem mais uma coisa para colocar aqui. Um colchão também. Porque aquele lá de casa parece uma canoa, né? O meio dele está assim já, ó. Vamos botar aqui. Colchão. Entrou agora o colchão. Agora a gente vai vir para cá. Para as prioridades. A listinha da prioridade. Qual que é a primeira prioridade aqui? Aí é em família. Não é o que eu quero, não é o que eu acho. Não é o que eu penso. É em família. Nós somos uma família. É o casal, você tem filho juntos. Qual que é a primeira prioridade? A família agora vai definir. A primeira prioridade nossa aqui vou pegar lá uma coisa que, alguém falou, a carta lá para... Como é que vai dirigir sem carta? Vai ser preso. Né? Não, a primeira prioridade é a carta, aqui ó. Não tem outra prioridade mais do que essa. Segunda prioridade, vamos trocar o pneu do carro, porque imagine, isso vai causar um acidente. Prioridade, trocar o pneu do carro. Ok, vamos colocar a máquina de lavar louça lá. Vamos colocar a máquina de lavar louça. Vamos colocar a camisa do Flamengo com a prioridade? Exatamente isso, claro que não. Entendeu? Então você vai para a lista da prioridade, porque daí você tem a listinha. Aí quando você tem a listinha, fica tudo mais fácil. Você anda com ela no celular, na carteira, no bolso, na Bíblia, aí você está andando. Aí você está andando com o maridão lá no shopping, lá no centro. Está andando com ele. Aí ele olha, a camisa do Flamengo, de 999 por 99. Mas está 10 de 9,90. Imagina, de 990 reais, euros, tá por 99 euros em 10 vezes. Né? No Brasil tem muita coisa parcelada, enfim. Aqui tá, não sei se vocês trabalham com isso, mas ok, está por 9,90. Vou comprar. Aí, minha irmã, pega essa. A hora que ele falar, vou comprar, você fala, não, está aqui, ó. Em nome da listinha, está amarrado, você não vai comprar. Vai comprar não? Aí essa listinha amarra tudo. Então não vai comprar. Não, olha, a gente tem que tirar nossa carta, a gente tem que trocar o pneu do carro, a gente tem que comprar minha lava-louça. Então, ok. Então, da mesma forma, a irmã está lá. E aí ela viu aquela bolsa, aquele sapato, né? Alguma coisa que ela está querendo. E aí ela fala, viu uma promoção, vamos viajar. Ok, podemos viajar. Mas a viagem está na prioridade? Não está na prioridade. A prioridade antes é comprar lava-louça. A prioridade antes é pintar a casa. Enfim, é a família que vai definir isso. Quando você tem isso, tudo muda, porque você não sai fazendo coisa de qualquer jeito. Aí não fica pressionando. Porque tem que fazer isso. Né? Eu vi uma bolsa. A bolsa, portanto, agora está... eu vi um iPad, vi um telefone, eu vi um smartphone, chegou aqui a promoção para mim, é só hoje, né? Dá para aproveitar, já vem direto na fatura, descontado, tal, aquela coisa. A grande questão, querido, é o seguinte:
Cabe ou não cabe no bolso? Essa é a questão. Quando você tem uma lista cabe ou não cabe no bolso? Eu preciso ou não preciso? É uma necessidade? Mas às vezes não é uma prioridade. E é nisso que a gente se perde. E é nisso que a gente sai comprando, gastando e se endividando. E aí, não vai ter limite. Se você ganhar 50, 100, 10, 1000, 10 mil, você vai viver endividado. Porque a questão não é o quanto você ganha, é a maneira que você gasta esse dinheiro. Então, a grande questão é, cabe ou não cabe no bolso? Você precisa entender isso, né? Por quê? Eu quero, mas não posso. Quantas coisas que meus filhos já me pediram, não posso dar. Mas nunca faltou amor, carinho, proteção. Minha esposa pediu coisas que eu não pude dar para ela naquele momento. Minha esposa já pediu coisas que, não posso, querida, agora. Você sabe, a gente está pagando as nossas dívidas. Estamos saindo do vermelho agora. Teve coisas que eu quis também, e ela falou, não dá para comprar agora. Por quê? Tinha um orçamento, tinha uma lista de necessidade e prioridade, e a grande questão não é se está barato. Cabe ou não cabe no bolso? Cabe ou não cabe no orçamento? Amém? Assuma o controle da sua vida. Se você não assumir o controle da sua vida na área financeira, você vai viver derrapando. Você vai ver ganhando dinheiro e se perdendo ao longo do tempo. Então, vença o consumismo. Cuidado com o consumismo. É impossível você viver sem consumir. Impossível. Você consome, tem que comer, você tem que se vestir, você tem que colocar gasolina no seu carro. É impossível você viver sem você consumir. Mas tem que vencer o consumismo. O que é o consumismo? Você comprou alguma coisa nos últimos 30, 60, 90 dias, que está lá na sua casa, você usou uma vez só, ou nem usou, você não precisava daquilo. Tem alguma coisa que você comprou nos últimos 30, 60 ou 90 dias, que você usou uma vez, ou nem usou ainda, é o sinal que você não precisava daquilo. Então, isso é consumismo. Vai pelo impulso. Vai fazendo a coisa de qualquer forma. Vai pelo impulso, vai fazendo a coisa de qualquer forma. Então, cuidado. Leve a lista, né? Trabalhe com a lista, é importante. Eu tenho minha lista de necessidade, eu tenho minha lista de prioridade com a minha esposa, com a minha família. Não, isso não está nas nossas prioridades. Mas até é algo bom, algo lícito, algo até bacana, mas não faz parte da lista das necessidades. Então a gente conseguiu superar isso, mudando a nossa vida financeira dessa forma. Deus começou a nos ensinar muitas coisas. Quando eu saí daquele lugar, naquele dia, que eu saí da igreja, que eu falei, eu nunca mais vou ser o mesmo, eu comecei a praticar tudo isso na minha vida primeiro. O que eu estou contando para você aqui, não é algo que eu li, que eu vi, que alguém me contou. Eu estou construindo com você aqui algo, né, entre hoje e amanhã à noite, que eu tive que aplicar para a minha vida para eu estar onde eu estou hoje. Se eu não tivesse tomado aquela decisão de fazer um orçamento, cortar tudo que precisava cortar, vender carro, mudar de casa, enfim, não teria saído do vermelho. Então, uma outra coisa importante, viva no seu padrão. Qual que é o seu padrão? Agora, você sabe quanto você ganha e você sabe quanto você gasta. E aí, talvez você está vivendo o padrão do outro, do vizinho, do amigo, do colega. Às vezes você está competindo dentro da sua própria célula. A irmã comprou uma bolsa nova. Agora a irmã foi para o Brasil, tenho que ir para o Brasil também. Não, fulano foi para o Brasil, preciso ir também. Fulano recebeu os parentes aqui, eu tenho que receber também. Ei, você pode? Faz. Você não pode? Não faz. Mas a gente vive essa competição o tempo todo, querendo mostrar que é o que não é, querendo fazer o que não pode fazer, e depois estoura o orçamento. Quer uma coisa aqui? E aí nós vamos lá falar sobre casamento do filho, casamento de filhos, ou aniversário de filhos. Eu fico olhando, assim, gente, eu olho algumas coisas e falo, não pode, não é verdade isso. Quase que eu pergunto, pode isso, Arnaldo? Porque
Criança, 1 ano, 1 aninho. Pai, a mãe faz aquela festa, convida igreja inteira, os parentes inteiros, convida o bairro inteiro, 50 pessoas, 100 pessoas naquela festa. A criança tem 1 ano. Quem lembra do aniversário de 1 ano aqui? Levanta a mão. Do seu aniversário de 1 ano. Quem lembra do seu aniversário de 2? De 3? De 4? De 5? De 6? De 7? De 8? De 9? Vocês não tiveram aniversário não, gente? É por isso. Está aí, é por isso. Você não teve, aí agora você quer dar aquilo que você não teve para o seu filho e nem está podendo dar. Aí se endivida. Aí faz aquela festona. Não, mas tem que fazer pressão. Aí a mulherada põe pressão no marido, o marido vai lá, não. E aí acontece. Gente, eu não tenho problema com festa. Eu tenho problema com festa que está fora do padrão da pessoa. Eu olho, na minha igreja acontece isso. Eu olho lá e vejo assim, esse camarada não pode. Fechou esse buffet, isso é caríssimo. Está endividado, devendo. Não paga nem o funcionário dele em dia, mas deu uma festona no buffet lá. Por quê? Porque ele quer mostrar para todo mundo que ele é o bom. Então, seu carro é do seu padrão? Sua casa está no seu padrão? O estilo de vida que você tem está dentro do seu padrão? Porque se não está, você vai ter que ajustar. Casamento. Vai casar filho, a filha. Aliás, tem jovem aqui que está noivo ou vai casar? Levanta a mão. Quem é jovem aqui que ainda vai casar ou está noivo? Só você, varão. Precisamos arrumar uma mulher urgente. Ah, não, você já que é noivo já, né? É. Não, mas quem é solteiro e vai casar, gente? Cadê os solteiros aí que vai casar? Levanta, isso. Levanta a mão os solteiros aí, ué. Se você entrar lá no site lá da Alcance Curitiba, acho que no YouTube também tem essa palavra, metas financeiras antes do sim. Isso é para quem vai casar. Metas financeiras antes do sim. Só cuidado. Já acabou uns 10 casamentos depois que assistiram essa mensagem. Por quê? Porque o casal está lá. A noiva só está interessada no vestido, na festa. A cabeça da mulher é só isso. Do camarada é só no lua de mel. Aí também tem outra coisa, sabe o que acontece? Às vezes a moça, ela vem, né, morando com os pais, tendo tudo em casa, a mamãe, o pai, e tudo ali. O camarada, ele é selva, né? Para ele tudo está certo. Não, vamos se embolar aqui, vamos morar aqui mesmo, aqui ó, tem um quartinho aqui e tal. A cabeça dele é isso. A cabeça do homem que vai casar é essa, é selva. Cai para dentro, depois a gente vê o que faz. Agora, dela não, ela está com a cabeça só na festa. E ela esquece que quando acaba a festa, a partir de agora, ela não tem mais a mamãe, o papai, para pagar as contas dela, que não tem mais. E aí começa já a crise. Detalhe, eu já vi casais jovens se endividando totalmente, os próximos 3 anos da vida dele pagando dívida. Às vezes nem termina, porque o casamento acaba até antes de pagar as dívidas. Por quê? Só virou em briga. Porque quis fazer um casamento fora do padrão. Então, há um ditado argentino que diz assim: galinha que anda com pato morre afogado. Pega essa aí. Galinha, vocês conhecem galinha, né, gente? Conhece pato também, né? É aquele de ontem que eu falei para vocês. Galinha que anda com pato vai morrer afogado. Porque o pato, ele está andando, aí de repente ele entra na água e ele continua. A galinha está do lado dele, entra na água, não sabe nadar, ela morre. Então, galinha que anda com pato vai morrer afogado. Você tem que saber o que você pode e o que você não pode. Então, a questão não é, pastor, eu quando casei, eu contei ontem a minha história um pouco para alguns irmãos. Quando eu casei, o casamento nosso foi simples, eu estava quebrado, endividado. Simplesmente casamos ali e fomos para casa. Comemos pão ali com margarina e é o que tinha para aquele momento. Mas 10 anos depois,
estávamos bem financeiramente, Deus havia nos prosperado, aquela palavra que aquele homem havia liberado sobre as nossas vidas, ela já havia se cumprido, nós já havíamos as nossas empresas, 2 lojas, distribuidora, estúdio, 10 anos depois. Aí eu dei o casamento que a minha esposa merecia. Alugamos um castelo, coisa mais linda, né? Os nossos filhos entraram com aliança, a gente dormiu no castelo, né? Alugou já para o final de semana, não foi só para o casamento, eu já aluguei o final de semana o castelo, reservado só para nós. Normalmente você pega só o dia do casamento, ou só algumas horas. Não, eu já peguei o final de semana, levei minha família, os meus pais, sogros, sogra, todo mundo para dormir lá no castelo. O Davizinho ainda não havia nascido, a mãe estava grávida de você, né? Porque eu estava grávida de você, quando tinha os meus 2 filhos, né? Então, eles estavam conosco 10 anos depois. Na época, nós tínhamos, por ter estúdio, livraria, conhecia quem era da área da música, aquele ministério Filhos do Homem, era o que era mais top do Brasil, assim, era como se fosse hoje o Fernandinho, assim. Contratei eles para fazer o louvor no meu casamento. Quanto que é o cachê? Tanto? Vou pagar. Eu podia. Eu não tenho problema com festa, o meu problema é quem gasta aquilo que não pode. Esses dias eu fui numa festa, de uma família que me chamou para ir numa festa, de 15 anos. Gente, eu nunca vi uma festa tão linda igual aquela, de 15 anos para uma menina, eu nunca vi. Só em flor, rosa, não era rosa, tinha 500 mil reais, só em rosa. Lindo, gente. Era um caminho. Você estava junto comigo, Davi? Estava, né? Você estava, até você e a mãe, né? Lindo a festa. Aí depois eu perguntei, quanto que gastou por mão? Ah, pastor, nem sei direito, quanto é que gastou aí, mas foi a mulher que fez as contas aí, mas até onde eu sei tinha sido 1.600.000 por aí. Mas sabe o que mudou a vida dele? Nada. Daí, um mês depois, ele fez aniversário de casamento. Ele gastou 2 milhões na festa de casamento. Só o carro que ele deu, só as bolsas que ele deu para a esposa, era assim, de 50 mil, aí outra de 100 mil, outra bolsa de 200 mil. O que mudou para ele? Nada. Ele é um milionário, ele pode fazer isso. Então o problema não é fazer festa. Agora, tem gente que pode fazer festa de 2 mil, de 1.000 não pode fazer, mas quer fazer algo grande, quer mostrar para a família, quer colocar no Facebook, quer colocar na internet para mostrar. Gente, não faz isso. Vive dentro do seu padrão. Vamos comer fora? Vamos. Aonde a gente vai? Não, nós vamos lá no... Tem um podrão, deve ter um podrão aqui, né? Tem aquele podrão, né? Todo lugar tem. Brasileirinho? Não, mas não é podrão, né? O brasileirinho. Não, é? Vamos nele amanhã então, para nós conhecer. Todo podrão é bom, gente. Ixi, aquela gordura tá lá, ó. Então, vamos lá no tal lugar. Não, meu dinheiro não dá. Mas vamos lá então. Não, nesse dá. Mas está todo mundo indo naquele lá. Beleza, deixa todo mundo ir lá, a gente vai para cá. Quantas vezes eu saí de casa, saí da igreja, todo mundo vai para a pizzaria, outro vai para cachorro quente, outro vai não sei aonde. E vocês? Eu e a Adri, e o Davizinho, e o Murilo só, que era o nosso filho. Nós vamos para casa. Vamos comer uma comida francesa. Resté de ontem. Ou tem um prato novo também, que é um prato russo. Roscovo, né? Arroz com ovo, é isso aí, é verdade, gente. A gente ia para casa. Eu não lembro, mas foram muitas e muitas. Eu não quero ser sensacionalista, não quero passar aqui para você. O meu filho mesmo, Davi aqui, que tem 15 anos, algumas histórias eu conto e ele fala, nossa, pai, eu não sabia isso. Esse dia ficou sabendo uma história minha, na casa dos meus pais contaram uma história minha de coisas que eu fiz quando era criança, que ele ficou assustado, agora ele fica tirando sarro de mim por causa dessa história. Mas eu gosto de, às vezes, contar algumas histórias, até amigos mesmo que conheceram a nossa história, contar perto deles, porque eles foram testemunha dessa época. Eu lembro que quase um mês todo, a nossa comida era arroz com ketchup. Não quero ser sensacionalista e não quero dar uma aqui de coitadinho.
mas é o que a gente podia comer, arroz com ketchup. Por quê? Estava saindo das dívidas, e eu vou chegar nesse ponto, eu estava endividado, eu precisava pagar as minhas dívidas. Eu falei, eu nunca mais vou ser o mesmo. E era isso. Eu lembro que um dia, a gente chegou em casa, e sabe quando você estava com vontade de comer pizza? A gente morava num apartamento, assim, não tinha elevador, era por escada, estava subindo a escada, aí passei, o meu apartamento era de cima, passei no apartamento de baixo, aquele cheiro de pizza, mas aquele cheiro, e era assim, só de sentir o cheiro, você já via pizza, não só via, você se via comendo ela. Lembra do desenho do Pica-Pau? Que aquele lá, como é que é o nome do bichinho lá que viu o Pica-Pau, já pensava naquele franguinho assadinho, já assim, o Zé Corubu, olhava o Pica-Pau, ele já olhava aquele, né, assadinho, eu estava vendo aquilo ali já. Aí eu lembro que eu subi e falei para a Adri, amor, mas está um cheiro de pizza aqui embaixo e tal, ai que vontade de comer pizza. Pois é, mas a gente não tem dinheiro, está pagando as nossas contas, não dá, mas nem uma pizza também não dá. Daí ela falou, mas eu tenho algo especial para você hoje. Eu falei, uau, é hoje, vamos lá. De repente eu comecei a sentir aquele cheiro. Falei, é pizza, ela tinha guardado alguma coisa. E aí foi. De repente ela trouxe arroz, ketchup, tinha acho que umas 2 fatias de presunto e orégano. Pensa no orégano. Aí colocou tudo aquilo por cima, colocou no forno, aquilo veio um cheiro, festou a casa daquele cheiro. Eu falei, agora entendi o cheiro que estava na nossa casa também. Se outro vizinho passasse, ia falar, nossa, esse aqui está passando bem, né? Acho que o outro de baixo também devia estar comendo a mesma coisa ali com orégano, por isso que era o cheiro. Mas era isso. Agora, a gente tomou uma decisão. Eu vou ver dentro do meu padrão, eu não posso comer fora, eu não posso fazer isso, mas vai chegar um ponto que eu vou poder sim. Então, cuidado. Pais, não se endividem para fazer festa para filho. Não se endividem para fazer festa para filho ou filha casar. Meu filho, que casou, sabe quanto eu ajudei meu filho no casamento dele? Nada. É porque você não podia? Não, é porque eu podia. Mas eu falei, o casamento é seu. E ele falou, pai, então o casamento é meu, eu vou fazer a festa do jeito que eu quero, eu vou convidar quem eu quero. Eu falei, ok. Tinha 50 pessoas no casamento dele. Casou agora, faz 2, 3 anos. Eu não podia ajudar? Claro que eu podia. Mas eu falei, não, o casamento é seu. Eu falei, eu vou te ajudar de outra forma. Vou ajudar você a empreender. Eu penso em abrir um negócio, eu quero dar para você cuidar. Eu vou ajudar você a ganhar dinheiro. Não vou pagar festa. Para quê? Gente, você vai convidar um monte de gente. Pega uma foto de aniversário de 5 anos atrás aí. Mais da metade daquelas pessoas nem te vê mais, nem olha mais na tua cara. Mas foi lá, comeu, bebeu e estão falando mal de você. Mais da metade, isso é fato. É um ou outro. Então, agora, pastor, você nunca fez festa? Não, fazia com meus filhos, chamava meu pai, minha mãe, sogro, sogra lá, um bolinho. Agora, eu falava para meus filhos, cada vez que eu tinha um aniversário, até quando podia fazer festa, eu falava, olha, que eles começaram a crescer, eu falava para o Murilo, para o Danilo, para o Davi da mesma forma. Olha, eu podia fazer essa festa para vocês, quando tinha lá 7, 8 anos, mas ia gastar tanto na festa, já podia, vou gastar, sei lá, 2.000 na festa, um exemplo. Mas eu vou fazer o seguinte, vou gastar só R$200, 1.800 eu vou colocar na poupança para vocês, e vou guardar esse dinheiro. Por quê? No outro ano a mesma coisa, podia gastar 10.000 na festa, mas eu vou gastar então só 1.000. Chama aí 2, 3 amigos. Agora o Davi, agora recentemente ele falou, aniversário dele, chamou lá acho que uns 10 amigos, eu fiz hambúrguer para ele, só foi a festa. Chamamos nossos pais também, que eu falei, filho, olha, eu prefiro pegar o dinheiro que eu gastaria, chamando um monte de gente e guardando para você poder estudar fora, como outro menino meu estudou fora, porque eu fui me preparando ao longo dos anos. Não foi estudar fora porque a gente é milionário, não. Eu saí da minha casa, temos uma casa muito boa hoje, mas eu precisei sair da minha casa, aluguei minha casa, porque é um aluguel bem alto, fui morar num apartamento de um valor bem mais baixo, até porque o meu filho, um casou, ele ia morar fora, ficou eu, o Davi e a Adriana, só fomos morar num apartamento pequeno. O aluguel que eu tinha dessa casa supria as nossas necessidades e podia ainda investir no meu filho, e mais do que eu fui acumulando ao longo dos anos, de festa, aniversário e outras coisas mais, para ele poder se formar, e hoje sim,
menino formado, agora vai ganhar o dinheiro dele, vai ver a vida dele. Quantos pais, já pensou que você fosse ver quanto que já gastou em coisas? Você fala, verdade. Caminhando aqui, eu já vou terminar com o último ponto. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Se você não souber dizer não, você vai ficar sempre refém de tudo. Aprenda a dizer não para pai, mãe, filho, pastor, líder, amigo. Ô amigão, faz um favor para mim, empresta um dinheiro para mim? Não. Ô, que isso, cara? Ô Miguel, presta um dinheiro para mim? Não. Ô cara, que isso, não é meu amigo? Sou, mas não vou emprestar. Amigo que é amigo fala a verdade. Se você pedir alguma coisa para alguém, pega essa e eu vou encerrando aqui. Você pediu alguma coisa para alguém, a pessoa disse não, ela ficou brava com você, virou a cara, é sinal que ela não era seu amigo. Ela só era interesseira naquilo que você tinha. Amigo que é amigo diz a verdade, fala não vou emprestar. Empresta teu nome para mim alugar alguma coisa, empresta teu nome para mim comprar alguma coisa, não. Empresta, não. Quantos pais eu vejo hoje endividados porque emprestaram o nome para o filho, fazer empréstimo, comprar coisas, daí um pai foi lá agora esses dias, prestou o nome dele para o filho comprar um carro, comprou o carro, não fez seguro, menino, um mês, bateu o carro, está lá com o carnê, 60 parcelas para pagar, perdeu o carro porque não fez seguro, aí o filho não perdeu o emprego, o pai não pode pagar, está lá agora, pastor, o que eu faço? Falei, o que eu faço? Vai vender alguma coisa para pagar essa dívida, o seu nome vai ficar sujo para o resto da vida. Por quê? Não soube dizer não para o filho. O filho falou, não pai, quero um carro, comprou o carro. Então, aprenda a dizer não. Diga não a ser fiador. Provérbios 11:15 diz, quem deseja sofrer males, sai por fiador de alguém. Então, cuidado, né? Aprenda a dizer não. Eu lembro, quantas histórias de pessoas que não souberam dizer não. Eu lembro de um pastor, e ele me autoriza a contar essa história. Estava pregando, enquanto eu falava essa palavra um dia, lá no Pará, eu vi que a esposa dele começou a chorar. Depois acabou o período ali da ministração, a gente estava na sala VIP tomando um café, e ele falou, deixa eu contar minha história para você. Um irmão da igreja aqui, um dia chegou um agiota aqui da cidade, com ele aqui, dizendo que ia matar ele e tal, porque ele prestou um dinheiro e não pagou. E tinha dado até tal dia para ele pagar. E ele, pastor, me empresta um dinheiro. O pastor falou, não tenho dinheiro. Aí, então me dá um cheque, me empresta um cheque teu. Tem cheque aqui? Vocês usam cheque ou não? Usam pouco, né? Mas lá no Brasil, vocês sabem, hoje nem tanto, mas no passado usava muito cheque. O irmão falou, pastor, empresta um cheque teu, eu preciso dar para essa pessoa, mas daqui tanto tempo eu pago ele e tal. O pastor foi lá e deu o cheque dele. Para 6 meses, ainda era. Para o cara correr atrás e pagar a conta. Passou 1 mês nada, 2 meses nada. Aí o pastor ligou para ele, cara, olha, já passou 2 meses. Não, calma, pastor. Ligou de novo, calma, pastor. Ligou de novo. Deu uma bronca, falou, ô pastor, até você me impressionando. Enfim, moral da história. Quando chegou, na semana de cair o cheque. O pastor é um homem de Deus da cidade. Super respeitado. O cara que ele tinha dado o cheque falou, eu só vou pegar porque é você, pastor. Porque se é desse cara aí, eu não pego o cheque não, mas como é seu, eu vou pegar. O pastor deu a palavra, agora eu preciso cumprir. Ele estava construindo a casa dele. Estava para terminar a casa dele. Na semana que ia cair o cheque, ele teve que vender a casa que ele estava terminando para pagar o cheque, porque era um valor bem alto. E perdeu a casa. Porque ele emprestou um cheque e ele teve que honrar o compromisso dele, porque não soube dizer não. E o irmão ficou na igreja? Claro que não. Entendeu? Claro que não. Ah, mas um dia chegou um discípulo, pastor, eu estou alugando uma casa, o senhor assinaria como fiador? Eu falei, não. Poxa, mas você não acredita em mim? Acredito. Você não confia em mim? Confio. Mas não, eu tenho um acordo com a minha esposa, que eu não sou fiador de ninguém. Posso te emprestar até o dinheiro, pagar o primeiro aluguel, o segundo aluguel, mas em meu nome eu não vou te dar não. Posso até te ofertar o dinheiro para você, eu te ajudo no primeiro aluguel, no segundo aluguel, mas o meu nome eu não vou emprestar não. Então, por quê? Porque não quero passar dor de cabeça. Agora,
pastor, a palavra fala que se eu entender com a minha esposa, com o meu marido, que a gente pode ser fiador. Ok, se vocês entenderam isso, amém. Não, eu não aconselho. Agora, se você vai fazer isso, pensa. Se essa pessoa não te pagar, vai mudar a sua vida financeira? Não. Se essa pessoa não foi embora, vai mudar a sua vida? Não. Ok, então está dentro da margem de risco, você quer fazer isso? Faça. Mas o meu conselho é nunca fazer. Então, aprenda a dizer não. Quando necessário, é preciso dizer não, porque senão você vai sofrer males. Caminho aqui para orar com você, para concluir, porque amanhã eu começo, essa parte prática falando como sair das dívidas. E pensa alguém que estava endividado. Era eu, nesse período. Não foi simples, não foi fácil, mas a gente criou uma estratégia, Deus nos deu algo para a gente sair das nossas dívidas. E eu quero dividir amanhã, continuando aqui, como sair das dívidas. E aí a gente tem aí mais alguns conselhos para dividir com vocês, inclusive sobre provisão financeira, como guardar também dinheiro, como poder aplicar melhor o seu dinheiro. Então, eu encerro hoje aqui esse tempo com você. Eu queria pedir para você ficar em pé, por favor, para a gente orar. Como eu disse ontem, eu ministrei vai ser preciso, acho que o louvor não hoje, tá? Pastor, vamos só orar. Sei que está bem puxado para vocês, vieram direto do trabalho. Eu quero só ter esse tempo de oração com vocês. Talvez o teclado, então, faz por favor o teclado para nós aqui, ou lá na mesa, se puder, um som na mesa ou aqui o teclado, só para a gente orar. Eu quero orar com você e entenda, eu não vim aqui te acusar, eu não vim aqui falar que eu sou melhor que você está tudo errado, não vim fazer isso, eu vim trazer uma instrução para você. O que eu falo não vai mudar a sua vida, mas o que você vai praticar a partir daquilo que eu falo, sim, tem poder para mudar a sua vida. O que eu estou falando para você aqui não é algo que eu li, que me disseram, que me contaram. É algo que eu coloquei como prática para a minha vida. Todos esses princípios. E amanhã eu continuo como sair das dívidas. Daquele cara que estava endividado. Por quê? Outra questão, queridos. Quantos tem palavras de Deus aqui? Deus já tem uma palavra, Deus deu uma palavra para você de promessa. Quantos tem palavras de Deus aqui a ser cumprida na vida ainda? E às vezes a gente fica perguntando, Deus, o Senhor deu tantas palavras para mim. Eu perguntava. Aquele dia, aquela palavra daquele homem, e depois outras palavras e outras palavras. Lembro um dia, Júnior, que eu estava na igreja, nessa igreja do Terra, ele estava entrando assim, estava meio desanimado. Estava entrando desanimado assim. De repente veio uma varoa daquelas assim, Terra, e ela veio, ela me deu um tapa no peito assim, eu tomei um susto assim. Vaso, estende a sua mão. Eu estendi a mão. Eu vejo ouro na sua mão. Eu falei, não estou vendo nada. Feche os olhos. Abre agora. Quando eu abri, eu vi ouro na minha mão. Comecei a fazer assim. Sabe aqui esse M que a gente tem na mão aqui? Como é que fala? Essas gretinhas aqui que tem na mão aqui, que é que nem um M. E eu fiquei fazendo assim, E eu via o ouro escorrer na minha mão. Eu vejo ouro na sua mão. A partir de agora, tudo que você colocar a mão vai prosperar. Porque não era assim. Eu vejo ouro. E aí eu ficava brincando com aquele negócio que escorria. A outra mão, mesma coisa. Aquilo foi maravilhoso. Aquele culto. Céus na terra. Acabou o culto. Vamos embora. Chega em casa. Subimos a escada. Só tinha um Murilo ainda. Abrimos a porta do apartamento. Nossa, onde que a gente abriu? Bati na tecla. Fui acender a luz. Não acendeu. Cortaram a luz. O homem acabou de receber uma palavra aqui. Viu ouro na minha mão. Meia hora atrás. Agora eu chego em casa. A luz cortada. E aí? Era consequência dos meus erros. A palavra era de Deus, mas aquilo era consequência dos meus erros.
Aquilo era consequência da minha má administração. Aquilo era consequência de coisas erradas. Podia ter me revoltado aquele dia, chutado balde, mas não. Eu lembro que o meu filho, o Murilo: pai, não tem luz? Não tem sim, filho. Eu lembro que o nosso apartamento ficava de frente para o pátio assim, do estacionamento do condomínio onde a gente morava. Eu fui lá, a Adri abriu as janelas, as cortinas, então entrou aquela luz de fora. Eu lembro que eu falei para ele assim: olha, hoje nós vamos brincar de esconde-esconde, mas é com emoção. É, pai, é, porque é no escuro. Por dentro, chorando. Meu filho nunca sentiu nada. Ele nem sentiu aquela pressão que não tinha luz em casa. Pode faltar tudo, mas não faltou amor, não faltou cuidado, não faltou carinho. Hoje é um grande homem de Deus, meu filho, Murilo, casado, é diácono da nossa igreja em Curitiba. Um dia vocês vão conhecer ele. Ele não teve aqui, né, naquela vez em Portugal, né? Vocês vão conhecer, é um grande homem de Deus. Mas aquele dia: pai, não tem luz? Não, hoje a brincadeira vai ser diferente. Aí ia lá e se escondia atrás da cortina, só com aquele raio de luz que entrava pro lado de fora assim, pela janela. A Adriana chorando, mas tinha que se manter forte. E a gente ali brincando e tal, até ele cansar, dormiu. Outro dia seguiu a vida, nossa, normal. Tinha acabado de receber uma palavra. A palavra era mentirosa? Não, a palavra era verdadeira. Essa palavra se cumpriu. Só que teve o tempo. E o teste do tempo, esse é complicado. Você sabia de algo? Quando a gente fala que vai acabar, começa a vir uns insights, mas agora eu vou acabar com isso aqui. Quando você recebe uma palavra, eu e você recebemos uma palavra, a gente não duvida, a gente tem fé e acredita naquela palavra, certo? Sim ou não? Você tem fé que aquela palavra vai acontecer, não tem? Sabe qual é o problema? O meio. A fé é do meio. Eu creio na palavra aqui. Quando você recebeu uma palavra, você creu naquela palavra. Você não só creu, como você viu aquela palavra se cumprindo aqui, ó. Não é? Mas qual o problema? O meio. Fé para o meio. Ah, o meio é doloroso. O meio é onde tem que dar aquela agachadinha. Ai, dói. O meio é onde tem que ter as renúncias. O meio é onde eu tenho que abrir mão de algumas coisas. O meio é onde eu tenho que muitas vezes até se afastar de pessoas. O meio é onde eu tenho que muitas vezes deixar algumas amizades que não são boas. O meio é onde que às vezes eu tenho que me afastar até da própria família, porque estão me consumindo muito. Fazer como Abraão. Deus disse para ele: sai do meio da tua parentela. O problema não é fé para receber. Eu recebi fé naquela hora ali, que eu vi o ouro na minha mão. Eu sabia que aquela palavra um dia ia se cumprir. O problema qual foi? O meio. A fé do meio aqui, para passar por tudo isso. Pedro, quando Jesus olha para ele e diz: vem, ele foi. No meio, afundou. Teve fé para ir? Teve. Mas quando começou a andar, afundou. Que o nosso problema é a fé para o meio. Que é nesse tempo agora, da renúncia. É o tempo que nada dá certo, as portas estão fechadas, e você bate e não abre, busca não encontra. Agora, se você se permanecer firme, você vai chegar até aqui e vai ver o milagre. Mas se você ficar no meio, Deus falou para aquele povo: vou tirar vocês do Egito e vou levar para a terra prometida. Deus mente? Não. A palavra se cumpriu? Não. Por quê? No meio. Onde eles ficaram? No meio. No meio reclamaram, no meio eles murmuraram, no meio eles quiseram fazer do jeito deles. Todo aquele povo foi morrendo pelo meio. Só 2 entraram na terra prometida. Deus dá uma palavra para José aqui: José, tem um sonho.
Você vai ser governador, vai ser um grande líder. Logo depois ele vai jogado numa cova, numa cisterna. Depois é vendido como escravo. E depois ele vai trabalhar na casa de Potifar. E depois ele vai para uma prisão. Ele teve fé para receber o sonho. Olha só que loucura isso. Ele teve fé para receber aquele sonho, acreditar que aquilo era de Deus, a ponto de contar para os seus pais que ele viu ali os seus irmãos, como se fossem feixes de trigo se encurvando diante dele. Uma ilustração que eram seus irmãos, o sol e a lua que eram seus pais. Ele teve fé para falar aquela palavra, dizer aos seus pais. Ele teve fé, sabendo que aquela palavra ia se cumprir aqui, que um dia ele estaria ali naquele lugar onde seus irmãos iam se dobrar diante dele. Mas aqui no meio ele foi para uma cisterna, ele foi vendido como escravo, no meio ele foi injustiçado, no meio ele foi preso, no meio ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro e foi esquecido. No meio, é nesse momento que talvez você está vivendo, no meio. E eu também estou no meio de tudo aquilo que eu quero ainda falar para você. Amanhã tem mais.